Como algumas pessoas estavam com dificuldade nesse conteúdo de completar quadrados, do método de completar quadrados, eu resolvi gravar esse vídeo e aí basicamente o que eu vou fazer é deduzir as mesmas fórmulas que Daniela deduziu na aula dela, mas aí vocês vão ter um vídeo gravado que vocês vão poder ir e voltar e mostrar como funciona o método na prática quando você tem uma equação de segundo grau e quer achar as raízes dela. No caso, uma função de segundo grau, você quer achar as raízes dela. Mas a demonstração não é o foco principal. É bom que vocês entendam o passo a passo, porque o que eu estou fazendo com as letras funciona para qualquer número. E por isso que é uma demonstração. Mas a Daniela não cobra demonstrações, ela cobra exercícios práticos. Mas vamos lá. O problema é deixar essa função, a parte dela, de maneira que o x fique fácil de ser isolado. Eu vou começar dividindo tudo por a. Então f de x é igual, bota o a em evidência e eu vou dividir todo mundo por a. Vai ficar x ao quadrado, né? Dividindo ax ao quadrado por a sobre x ao quadrado, dividindo bx por a dá b sobre a, que multiplica x, e c dividido por a é c sobre a. Agora, o que é que vocês podem perceber? Que aqui dentro tem algumas coisas parecidas com um produto notável. O quadrado da soma. Eu vou usar u e v porque eu não quero repetir letra que já tem aqui, x ou a ou b. U mais v ao quadrado é igual a u ao quadrado mais 2 vezes u vezes v mais v ao quadrado. Ou seja, você tem duas coisas, a soma de duas coisas ao quadrado é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então eu posso dizer que o meu primeiro termo ao quadrado, o meu primeiro termo desse quadrado perfeito aqui, é o x. E eu quero saber quem é o outro termo que, quando eu colocar aqui dentro, vai funcionar. Então, vejam só. X ao quadrado, eu já tenho. É o meu primeiro termo ao quadrado. Eu vou dizer que b sobre ax é 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo. Então, qual é o valor que eu boto aqui dentro, como segundo termo, que vai funcionar bem para esse caso aqui, que quando eu fizer a multiplicação vai dar b sobre a vezes x. Vocês podem perceber que b sobre 2a funciona, porque cancela esse 2 com esse 2 e sobra b sobre a vezes x. Então, o meu segundo termo do quadrado perfeito é b sobre 2a. É nesse quadrado perfeito que eu quero chegar. Só que ele está incompleto, porque são 3 pedaços e eu só tenho 2. Então, falta alguma coisa para que eu complete o meu quadrado perfeito. Deixa eu apagar assim que a borracha está ruim. Só um segundo. Então, o meu segundo termo, eu já disse a vocês, era b sobre 2a. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou acrescentar aqui dentro o b sobre 2a. f de x é igual a abre conchetes, x ao quadrado mais b sobre a vezes x, e aí eu vou acrescentar aqui dentro mais b sobre 2a ao quadrado, porque é o termo que está faltando aqui, é o segundo termo ao quadrado. Então eu vou pegar esse termo aqui e acrescentar ele ao quadrado, porque tudo isso aqui vai virar justamente esse quadrado perfeito aqui. E é por isso que chama o método de completar os quadrados. Está faltando alguma coisa para virar um quadrado perfeito. Só que eu não posso simplesmente acrescentar o meu bel prazer, porque se eu acrescento, e se eu colocasse aqui no final o c sobre a, eu ia perder o valor numérico da minha função. Então, da mesma forma que eu acrescentei, eu vou retirar. Vou botar aqui menos b sobre 2a. Vocês podem estar achando estranho, mas essa soma aqui dá zero. E aí, acrescentar um zero não muda em nada. Faltou eu colocar aqui o c sobre a, né? Mais c sobre a e fecha parêntese. Aí agora é que é o bacana.
essa parte aqui que eu completei virou o meu quadrado perfeito. Então, f de x pode ser escrita como sendo a que multiplica, abre conchetes, x ao quadrado mais b sobre a. X ao quadrado, não, desculpa. X mais b sobre 2a ao quadrado. E eu vou desenvolver esse termo aqui. Isso aqui é menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, né? B ao quadrado, 2 ao quadrado, 4a ao quadrado, 4a ao quadrado, mais c sobre a. Continuando aqui, f de x é igual. Eu posso organizar essa minha segunda fração como sendo c vezes 4a e embaixo também multiplicar por 4a, porque aí eu vou chegar no denominador comum. 4a sobre 4a é igual a 1, então multiplicar por 1 não altera o valor numérico de uma fração. Se eu tinha c sobre a e multipliquei em cima e embaixo por 4a, aqui eu fiquei com 4ac, e embaixo fiquei 4a ao quadrado. Vai ser isso que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou ficar com a que multiplica o meu quadrado perfeito, que eu tanto lutei para ter ele, tá? Aqui x mais b sobre 2a ao quadrado, menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais 4ac sobre 4a ao quadrado, que é esse termo aqui. Fecha aqui os colchetes. Vai ficar feio esse borrado porque essa borracha aqui não está funcionando. Deixa eu ver se ela funciona. Funcionou, só para me fazer raiva. E aí, voltando aqui, a gente continua. Como eu tenho um denominador em comum agora, eu posso somar. Então, f de x é igual a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado. E essa soma aqui, eu vou botar o primeiro aqui. 4ac menos b ao quadrado, todo mundo sobre 4a ao quadrado, fecha os parênteses. E aí, por fim, só para ficar mais bonitinho e organizado, como todo mundo está habituado a imaginar o delta como sendo delta igual b ao quadrado menos 4ac, eu vou botar um menos em evidência aqui, ó. Então vai ficar f de x é igual a que multiplica x mais b sobre 2a, isso aqui está ao quadrado, menos, vou botar um menos aqui para evidência, então isso aqui vai ficar, trocando o sinal de todo mundo, vai ficar b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Fecha parêntese. Essa é a forma canônica. Daniela ainda multiplicou tudo por a, então ficou assim, ó. Fazendo a distributiva aqui do chuveirinho. Nem precisa, viu? Se não quiser. Mas ela multiplicou tudo por a. E aí, quando multiplica tudo por a, fica assim, ó. F de x é igual a a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos, vai ficar um a multiplicando tudo isso. Eu posso cancelar o a com esse quadrado aqui debaixo do a. Ó. Vai ficar assim. Menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. E aí, só lembrando, isso aqui é o delta. Então, eu posso apagar isso aqui e escrever no lugar simplesmente delta. E essa é a fórmula canônica. Que dá para enxergar algumas coisas. Os vértices da parábola, por exemplo, as coordenadas do vértice da parábola podem ser enxergadas aí dentro. Mas o nosso objetivo é achar as raízes. Dessa forma, percebam que só tem x aqui, ó. Então está muito fácil de isolar esse x. Qual é o nosso problema? O nosso problema é qual o valor de x
que anula toda a função, ou seja, para qual valor o x assume, e aqui, no f de x, a imagem vai ser 0. Essa é a pergunta. Então eu vou fazer isso. Eu vou colocar no lugar do f de x o 0. Se vocês me permitem, eu vou primeiro escrever toda a coisa e escrever o 0 no final, e não na frente. Então vai ficar assim, a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a é igual a 0. E aí o que é que acontece? Eu vou pegar delta sobre 4a e passar para o outro lado. Então eu vou ficar com a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado é igual. Pegando esse aqui que está negativo e passando para o outro lado da igualdade, vai ficar 0 mais isso. 0 mais isso é só isso positivo. Então vai ficar mais delta sobre 4a. Ok? Agora eu vou pegar o a que está multiplicando e passar dividindo. Ou seja, eu vou fazer assim, ó. Dividir os dois lados por 1 sobre a. Multiplicar tudo por 1 sobre a. Então, 1 sobre a vezes a dá 1, e aqui dá 4a ao quadrado. Aqui eu ganho um quadrado no 4. Então, só passando o a dividindo, ou como vocês queiram pensar, multiplicar os dois lados por 1 sobre a, eu vou ficar com x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a delta sobre 4a ao quadrado. Agora eu vou tirar a raiz dos dois lados. Então, tirando a raiz dos dois lados, a raiz de uma coisa ao quadrado é o módulo dela, por isso que é mais ou menos. Porque quanto é a raiz de menos 2 ao quadrado? A raiz de menos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4, raiz de 4 é 2. Mas a raiz de 2 positivo ao quadrado também é 2. Então, quando eu tenho uma raiz de uma coisa ao quadrado, eu tenho que botar o mais ou menos, obrigatoriamente. Então, daqui segue que cancela essa raiz com esse quadrado, fica x mais b sobre 2a. É igual a mais ou menos raiz de delta. E quanto é a raiz de 4a ao quadrado? Raiz de 4 é 2, raiz de a ao quadrado é a. Não precisa botar o mais ou menos de novo, porque já tem um mais ou menos aqui na frente. E aí, continuando daqui, para isolar o x está muito fácil. Então, o meu x é igual a menos b sobre 2a mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E aí, só para ficar bem bonitinho, a gente pode botar o x como sendo igual, soma, né? Já que os dois denominadores são o mesmo, menos b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. E isso aqui é a fórmula que vocês consideram como a fórmula de Bhaskara. O método de completar quadrados é você deduzir o tempo todo a fórmula de Bhaskara. Daniela aceita que vocês saibam a fórmula de Bhaskara de cor e façam os resultados, não tem problema. Só que se ela pedir para vocês resolverem usando o método de completar quadrados, vocês vão passar mais ou menos por todos esses passos. E aí eu vou mostrar a vocês como é que ficaria tudo isso se fosse uma questão numérica, não fosse uma questão puramente algébrica, como eu fiz aqui, né? Só com as letras e tal. Vocês vão entender que o desenvolvimento é o mesmo, mas o passo a passo deduz a fórmula sem você precisar usar necessariamente a fórmula de Cobb. Então eu vou gravar mais um vídeo com uma questão numérica.